Graça e paz, amados irmãos, vamos a mais um devocional. Compartilhe este canal, dê o seu joinha e se inscreva nesse canal. A nossa palavra hoje vai nos falar sobre a unidade orgânica da igreja. E a nossa palavra está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que diz assim: Porquanto, capítulo 12, versículo 12, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, a palavra de Deus nos diz hoje, irmão, nos traz uma realidade espiritual verdadeira, para que nós, como igreja, não nos iludamos com as aparências deste mundo. Mas como assim? O próprio Deus, através do Espírito Santo, falou para o apóstolo Paulo que a igreja de Deus é um corpo. Como é um corpo, é feito de vários membros. Logo aqui embaixo ele diz: o pé disser, por que não sou mão? Ou se a orelha disser, por que não sou olho? E se todo o corpo fosse apenas olho, onde estaria a orelha, o ouvido, a capacidade de ouvir? Então o que o Espírito Santo está nos dizendo é que o cabeça deste corpo, a cabeça é o Senhor e Salvador Jesus. E como corpo de Cristo, todos nós temos funções importantes e iguais em importância a nível perante Deus e a nível perante nós mesmos. Mas por que nós estamos refletindo nisso? Nós estamos refletindo, irmãos, porque tendo em vista algumas situações que ocorrem, por exemplo, em alguns movimentos aí pentecostais, onde existem estrelatos, estrelas gospel, onde personalidades assumem funções, enfim. O que o Espírito Santo nos diz é que o corpo de Cristo, ele não existe função mais importante do que outra. Aos olhos do mundo, talvez, algumas funções sejam mais evidentes. Nós temos, por exemplo, o exemplo do pregador, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores da história da igreja, mas que tinha um corpo de presbíteros que intercedia por ele do início ao fim da pregação. Então, irmãos, é um pensamento enganoso nós acharmos que existe uma função dentro da igreja que seja mais importante do que a outra. Que exista qualquer tipo de função mais importante que a outra. O Espírito Santo nos diz que nós somos um corpo. E como corpo, nós precisamos estar juntos. Juntos no sentido de que a estrutura da igreja, ela é perfeita, tendo cada um exercendo a sua função. Tanto é que assim nos diz na mesma epístola, primeira epístola, capítulo 12, aos Coríntios, versículo 28, diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. Então, primeiramente os apóstolos, que foram os apóstolos originais de Cristo. Não existe mais apóstolos. Os apóstolos foram apenas aqueles que criaram o cânon, não é isso? Depois nós temos mestres da nossa igreja, nós temos os que realizam milagres, o dom de curar. Então, dentro da igreja brasileira nós temos mestres. Durante a história da igreja nós temos teólogos, pessoas que estudaram o evangelho, que aprofundaram o evangelho, mas que a palavra diz, são todos apóstolos, são todos profetas, todos têm o dom de curar, então cada um buscai com zelo os melhores dons. Então,
Isso é uma palavra de Deus, irmãos, é a palavra não mente, para que nós possamos entender que no dia do Senhor, no grande dia, a gente não esteja enganado, né, achando que existe uma função mais importante que outra e que a função muitas vezes de intercessão, né, pelos irmãos que estão, pelo pastor que está pregando, pelos irmãos que estão na administração, na direção da igreja ou pregando o evangelho, não é, seja menos importante do que a função que está sendo vista, está sendo ostensiva. Né, que todos nós possamos entender, né, que no grande dia, né, o Senhor vai mostrar o corpo da igreja como ele realmente é. Né? As pessoas que realmente intercedem e que sofrem de joelhos, né, ou que servem a igreja, sejam limpando os templos, sejam fazendo qualquer serviço aparentemente aos olhos do mundo, um serviço insignificante, mas que para Deus são todos iguais. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, meu querido, em nome de Jesus.